prosseguindo na hermenêutica teológica, lição 2, o item 4 do material didático, conhecer o tempo em que o livro foi escrito. Moisés, autor do livro considerado o mais antigo da Bíblia, o livro de Jó, ele escreveu, essas datas elas são difíceis, né? Talvez ele tenha escrito antes do Êxodo, mas é o mais provável ali, o Êxodo ocorreu provavelmente em 1446, são datas aproximadas, pode ter diferença que nós consideramos normal, aí de 50 anos para mais ou para menos, tá bom? Mais ou menos nessa época. É considerado o livro mais antigo, o livro de Jó e o livro de Gênesis. E o apóstolo João, que escreveu o último livro da Bíblia, o Apocalipse, escreveu cerca de 90 depois de Cristo. O tempo em que o livro foi escrito nos ajuda a interpretar que na época que a Epístola aos Hebreus foi escrita, o templo ainda estava de pé. Por quê? Veja, Hebreus 9:9, que é uma alegoria para o tempo presente, em que se oferecem dons e sacrifícios que, quanto à consciência, não podem aperfeiçoar aquele que faz o serviço. Por este versículo, vemos que esta epístola foi escrita antes do ano 70 depois de Cristo, quando teria sido destruído o templo, e encerrando-se a oferta de dons e sacrifício. Este versículo, ele cita essas ofertas e sacrifícios como acontecendo no presente, ok? Porque ele diz, oferecem. Ou seja, acontece, no momento que ele escreveu a carta, esses sacrifícios, eles ocorriam. Um segundo exemplo é o uso da cruz. Quando falamos em morte de cruz, a maioria dos ouvintes pensam na cruz romana, né, que era uma cruz que tinha uma parte superior, né, acima, né, dela. O trabalho de artistas na Idade Média ficou tão firme em nossas mentes que nos influencia a tirarmos essa conclusão. Mas é bem provável que a cruz na qual Jesus fosse crucificado era em forma da letra T. Essa era talvez a mais usada. A dificuldade qual é? Porque havia algo escrito em cima da cruz, tá bom? Por exemplo, Jesus, e que poderia ser na cruz também em forma de T, porque é claro que Jesus, a sua cabeça não cobria essa parte de cima da cruz, porque, claro, ele ficava pendurado pelo braço, ele ficava caído. Então, acima da sua cabeça, nessa parte do T, estaria a placa. Nós não temos como ter certeza, tá bom? Mas o mais provável era o T, tá bom? Que era o mais usado naqueles dias e até entre os judeus, tá ok? Bom, nós também temos um texto interessante, se vocês quiserem anotar, para nós interpretarmos o tempo, está no livro de Jó. O livro de Jó, no capítulo 9, versículo 9, ele nos diz o seguinte: o que faz a ursa e o Órion, e o sete estrelo, e as recâmaras do sul? Jó 9:9. E também Jó capítulo 38, versículo 31, que diz: ou poderás tu ajuntar as cadeias do sete estrelo, ou soltar os atilhos do Órion. Bom, quando você lê alguns livros que vão interpretar a Bíblia, eu vejo que eles erram, tá ok? Pelo tempo de escrita e pelo tempo que a pessoa viveu, eles erram nesse texto. Por quê? Os gregos, a nossa Bíblia, ela foi muito influenciada pela tradução grega, chamada Septuaginta. E os gregos, eles chamavam essa estrela, essa constelação que nós chamamos, onde as pessoas falam, onde estão as três Marias, né? Aquela constelação ali, chamada de o sete estrelo, tá bom? Também chamado de Órion pelos gregos. Mas os mesopotâmios, onde Jó viveria, tá ok? Naquela época onde os gregos nem existiam, eles não chamavam de Órion essa constelação. Eles chamavam de o bom pastor,
tá ok? Porque ela tem uma figura de um homem. E os gregos chamaram de Órion porque era o nome de um guerreiro, tá ok? Mas os mesopotâmios, onde Jó vivia, chamava de o bom pastor, essa figura que tinha a semelhança de um homem. Até porque próximo de Órion existe um cão, né, onde está a constelação que é chamada hoje de cão maior, tá ok? Então por isso eles chamavam o pastor e o cão, o bom pastor e o seu cão, né, que acompanha o pastor no cuidado das ovelhas. Então você conhecer a época do livro te ajuda a entender e a não cometer gafes como essa, né? A Bíblia falou no guerreiro que os gregos falaram. Quando Moisés escreveu, lá pelo ano 1400, 1500, a Grécia nem existia. Não existia essa lenda de Órion. Então tem que procurar como era interpretado na época.